Olá, gente, estamos de volta aqui com o Observador, né? Dando uma olhada agora aqui na coluna do Paulo Capelli, no Metrópolis, né? Paulo Capelli, Felipe Salgado. Essa notícia é interessantíssima, né? Que a gente pode fazer várias observações a respeito desse protocolo de pedido de impeachment de Nicolas Ferreira, o deputado mais bem votado da história republicana brasileira, contra esse homem, vereador, prefeito, governador, deputado federal, senador, ministro da Justiça e agora ministro do Supremo. Eu nunca vi uma carreira tão meteórica quanto essa. Só comparando com Jânio Quadros, gente. Ele só não chegou à presidência da República. Ele podia sair do Supremo e se candidatar, né, Flávio Dino? Já que você é o cara. Eu nunca vi uma coisa igual assim, gente. Porque, veja, se a gente fizer... Eu vou dar um pulinho aqui agora no chat GPT. Vai vendo, gente, aqui no Pai dos Burros, né? Vamos fazer assim. Compare, veja o que o chat GPT pode fazer, tá? Compare as carreiras políticas. Me veio agora aqui a cabeça, porque eu me lembro muito bem da carreira política do Jânio Quadros, o maluco. Aliás, um intelectual, professor de português maravilhoso, né? Isso aí a gente não pode negar. Que ele era realmente... E era uma figura, né? Uma figura histórica, assim, maravilhosa. Como na outra extremidade da loucura, a Dilma Rousseff, que também é maravilhosa, né? Só que o Jânio, ele era chapéu de alumínio, né? Terraplanista, assim como nós, claro, né? Mas ele falava umas coisas assim, muito legais. Eu aprendi muitas palavras com o Jânio Quadros, né? Já a Dilma, a gente aprende loucuras que são extraterrestres com a Dilma, né? E a carreira meteórica do Jânio, gente, que foi de vereador a presidente em 10 anos, né? Então vamos ver. Compare as carreiras políticas de Jânio Quadros e Flávio Dino. Me ocorreu aqui agora, tá? Eu nunca ouvi ninguém falar sobre isso. Mas são carreiras meteóricas, tá? Vamos ver o que o chat GPT vai... Deixa ele pensando lá. Mas vamos voltar aqui para a gente tentar analisar exatamente esse pedido de impeachment protocolado pelo Nicolas contra o Flávio Dino. Porque o Flávio Dino, gente, participou de uma palestra numa faculdade no Maranhão, numa faculdade lá de Direito, eu acho. Ele participou lá de um trem lá. E ele chegou lá na frente, quando ele estava palestrando, o ministro do Supremo. Assim como o Barroso fala que perdeu o mané, eleição a gente não ganha, eleição a gente toma, nós vencemos o bolsonarismo. Essas 3 frases são icônicas e foram vociferadas, né, pelo Luiz Roberto Barroso, presidente atual do Supremo Tribunal Federal. Vai vendo. O Dino chega e fala bem assim: tem uma chapa imbatível, falando das eleições do ano que vem no Maranhão, tá? Ele já foi governador do Maranhão. Para as eleições do Maranhão, encabeçada por Felipe Camarão, que é o atual vice-presidente, junto com com quem que ele sugeriu, gente? Ele sugeriu a chapa, que seria uma chapa imbatível, do Felipe Camarão, atual vice-presidente, com Tereza Helena Barros, com a professora Tereza Helena Barros, que seria uma chapa imbatível. Você vê, o ministro do Supremo, usando da sua força jurídica e também do seu histórico político, até como governador do Maranhão, né, ex-governador do Maranhão, para sugerir uma chapa para ser imbatível nas próximas eleições. Gente, vamos combinar, que porra é essa? Como é que um ministro da Suprema Corte pode estar falando essas asneiras, gente? Pelo amor de... Que país a gente está vivendo? Pelo amor de Deus. Foi no Centro Universitário UNDB, no curso de Direito em São Luís, capital do Maranhão, que ele falou essa merda. É um prazer te ver, Felipe. Em nome da nossa amizade, quero te dar uma sugestão. Coloque a professora Tereza como vice-governadora com você e essa chapa será imbatível. Tá ela aqui, ó. Esse aqui é o Felipe Camarão, né, que é o atual vice-governador do Maranhão. Esse é o atual, Carlos Brandão. E aqui é a tal da Tereza Helena Barros. Agora, o que o Flávio Dino tá querendo? Tá querendo dar uma cantada na mulher? Pô, aí o Nicolas, né, que protocolou esse pedido de impeachment, e aqui esse é o Felipe Camarão. Assim, tá falando que o atual governador ficou incomodado com a fala do Dino, tá? Porque esse cara tá no primeiro mandato, ele pode ser candidato à reeleição. Mas olha a furação de olho, gente. Aí vê, como é que o ministro, gente, pode falar uma porra dessa?
É inacreditável. Agora imagina Bolsonaro falando isso aí. Se bem que Bolsonaro era político e não era ministro. Mas imagina uma outra pessoa da direita falando isso. Imagina se fosse os dois ministros indicados pelo Bolsonaro. Imagina o que iria acontecer. A imprensa ia ver, né? Metendo o pau e falando mal. Cara, é inacreditável, né? O Nicolas está dizendo que as falas do Dino ultrapassam a liberdade de expressão, a liberdade pessoal, porque ele estava lá convidado como ministro da Suprema Corte. Ele não pode falar uma coisa dessa. O ministro da Suprema Corte fazendo campanha para juntar dois pré-candidatos ao governo do Maranhão no ano que vem. Pô, interferência indevida no processo eleitoral político local, porque ele já foi governador, ele tem muita força política no Maranhão, né? Ele é pré-candidato do PT ao governo do Maranhão, do PT, tá? Em 2026, e o foco do gracejo, segundo o André Capelli aqui, é a professora Tereza Helena Barros, que nunca fez planos para entrar na política, mas agora com esse empurrãozinho, quem sabe, né? Ela não vai, de repente, aceitar essa sugestão do Flávio Dino, ministro da Suprema Corte do Brasil, sugerindo que dois políticos se unam para fazer um contraponto ao atual governador do Maranhão, né, numa chapa criada na cabeça do Flávio Dino, né? E o Nicolas meteu lá protocolou lá um pedido de impeachment contra mas não vai acontecer porra nenhuma, né? Não vai acontecer nada. Mas era o que dizia o professor Olavo de Carvalho. Entre na justiça o tempo todo, tá te enchendo o saco, entre na justiça. É assim que a esquerda sempre fez, é assim que a gente tem que fazer também. Entra na justiça. Porque aí os processos vão se acumulando, aquele monte de coisa, eles têm que votar ou senta em cima e a imprensa fica sabendo. Processa os filhos da puta, tem que processar. Aí tá falando aqui que... Quem é que falou isso aqui? Deixa eu ver. Nicolas também apontou que Flávio Dino assumiu em fevereiro de 2024. Nesse intervalo, ele tem longa trajetória político-partidária, né, gente? Até outro dia o cara era afiliado a partido. PCdoB, Partido Comunista do Brasil, você acredita? E Lula falou: eu hoje me sinto orgulhoso de ter colocado o primeiro comunista na Suprema Corte brasileira. O indigitado agente público não apenas rompeu com o dever da neutralidade que um juiz deve ter, né? Como utilizou o evento institucional, que ele foi convidado como ministro do Supremo para essa palestra nessa universidade, no curso de Direito, lá em São Luís, né? Sua visibilidade pública e sua autoridade de ministro do Supremo, da Suprema Corte, para interferir diretamente na seara política do Maranhão. Faça-me rir. Faça-me rir. É isso aí, pessoal. 40 pesos e 40 medidas, já que Lula, que é o cavalo que não sobe escada, mas a mula que sobe rampa, tem também 40 ladrões, né? É isso aí, pessoal. Vamos em frente, que a Receita Federal vem atrás da gente. Então, pessoal, valeu, obrigado por acompanhar o vídeo até o final. Se você gostou desse conteúdo, deixa aí o seu like, porque isso ajuda muito o canal a crescer. Aproveita agora para se inscrever, ativar o sininho de notificações. Sua opinião e seu comentário são muito importantes para nós seguirmos melhorando aqui o nosso conteúdo. Valeu, gente, eu sou Fábio Pirajá, muito obrigado e até o próximo vídeo.